Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nossa aula de hoje é método das seções ou método de Ritter para treliças. Então, o que poderemos observar no método das seções ou também conhecido como método de Ritter? Esse método tem a vantagem básica de que a força praticamente qualquer elemento de interesse pode ser determinada diretamente da análise de uma seção de corte do elemento. Assim, não é necessário calcular de nó a nó até chegar ao elemento desejado. Ou seja, o que queremos dizer com isso? Nós temos uma treliça e com uma treliça, a nossa finalidade é determinar exatamente os esforços internos em cada um desses elementos. Porém, podemos observar que esse método é um método que ele traz uma certa vantagem. Qual é a vantagem? Para nós determinarmos o esforço de um determinado elemento, não é necessário nós sairmos analisando nó a nó. Não, nós podemos simplesmente fazer um corte na seção desejada e assim, ao fazer esse corte na seção desejada, poderemos simplesmente determinar os esforços nesses elementos no qual nós fizemos o corte da seção. Então, essa é uma das vantagens do método da seção, o método de Ritter, em relação ao chamado método dos nós. Então, vamos ver mais um pouco, ok? Então, para a utilização do método das seções ou método de Ritter, é necessário que, primeiro, para determinar as cargas axiais atuantes nas barras de uma treliça plana, através do método de Ritter, deve-se proceder da seguinte forma. Primeiro, cortar a treliça em duas partes. Então, exatamente no ponto, não na região onde nós queremos obter os esforços, nós vamos fazer uma seção, ou seja, nós vamos dar um corte nessa seção, nesse plano. Então, observaremos aqui o que? Vamos supor que eu quero determinar exatamente a força nesse elemento FE. Então, se eu quero determinar a força nesse elemento FE, eu posso simplesmente aqui, olha bem você, dar um corte. E quando eu dou um corte, eu vou dividir exatamente a minha treliça plana em duas partes, onde eu vou ter exatamente a parte que está à minha esquerda e a parte que está à minha direita. E agora eu posso simplesmente pegar uma dessas partes para fazer exatamente o que? A análise. De que maneira? Vamos ver? Olha só. Adota-se uma das partes para verificar o equilíbrio, ignorando-se a outra parte até o próximo corte. Ao cortar a treliça, deve-se observar que o corte a intercepte de tal forma que se apresentem no máximo 3 incógnitas, para que possa haver solução através da equação de equilíbrio. Então, o que nós queremos verificar é que eu vou fazer esse corte, como foi feito, de tal maneira que eu tenha 3 incógnitas, porque se eu tenho 3 incógnitas, eu vou poder exatamente aplicar as condições de equilíbrio que nós já sabemos. Vamos lembrar? Somatório das forças em x igual a 0, somatório das forças em y igual a 0 e somatório dos momentos em relação a qualquer ponto como sendo igual a 0. Então, se eu tenho 3 incógnitas e 3 equações, eu tenho assim um sistema possível e solucionado, ou seja, eu tenho um sistema no qual eu posso simplesmente determinar as minhas incógnitas, perfeito? Então, é importante ressaltar que entrarão nos cálculos somente as barras da treliça que foram cortadas, as forças ativas e reativas da parte adotada para a verificação de equilíbrio. Então, é muito importante quando nós verificamos e fazemos o corte, verificar exatamente essa condição para que a gente tenha no máximo 3 incógnitas para que a gente possa simplesmente o que? Aplicar a condição de equilíbrio, ok? Vamos agora para uma aplicação do método das seções, o método de Ritter. Então, determine a força nos elementos CG e GH da treliça plana. Nós temos aqui uma treliça plana, onde essa treliça plana ela está sofrendo a ação de uma carga de 12 kN, tanto no nó H como no nó G. Nós observamos que essa treliça plana ela tem 4 metros de altura, você pode ver aqui, e ela tem um comprimento exatamente igual a 21 metros, onde cada painel desse possui 3 metros. Nós vamos determinar a força no elemento, olha bem, C, G e no elemento GH. Observe que se fosse pelo método dos nós teríamos obviamente que sair determinando, certo, as forças em cada um desses nós até chegar exatamente no nosso elemento, que é o elemento CG, e no elemento
GH. Porém, através do método de Hitler ou método das seções, nós podemos fazer exatamente o que? Um corte, certo? Na seção desejada, onde nós estamos querendo buscar o que? Os esforços internos desse elemento. Então, vamos ver como proceder. Então, observe que vamos dar um corte exatamente aqui, ó, na nossa treliça. Mas antes de darmos o corte, vamos verificar o que? Essa treliça ela é simétrica. Se ela é simétrica, então eu posso dizer que as reações no meu apoio A e no meu apoio F vai ser igual a quanto? A 12 kN. É óbvio, se eu tenho 12 de carga no ponto H, 12 de carga no ponto G, sendo uma treliça simétrica, eu vou verificar que nos apoios eu também vou ter quanto? 12 kN de reação em cada apoio. Muito bem. Então agora eu vou dar um corte exatamente, ó, nesse plano no qual eu quero determinar os esforços nos elementos CG e GH. Quando eu dou esse corte, eu passo a ter, então, essa parte da treliça aqui, que é uma parte onde nós podemos verificar a reação do apoio 12, essa carga de 12 kN no ponto H, e exatamente aqui, ó, no ponto que eu dei o corte, eu vejo a força no meu elemento CD, a força no meu elemento CG e aqui a força no meu elemento GH. Então, eu verifico que a condição de equilíbrio me diz que, o que me diz a condição de equilíbrio? Que o somatório das forças em Y é igual a zero. Eu posso pegar essa força CG, que está exatamente oblíqua, e decompor. Quando eu decomponho ela, eu passo a ter exatamente a força CGY e a força CGX. Poxa, como eu sei que o somatório das forças em Y